Olá, aquele abraço, os amigos e amigas que prestigiam o nosso farol tricolor. Que alegria, hein? 3-0 do Galo. Que beleza, hein? Jogamos o suficiente no primeiro tempo e dominamos no segundo tempo. Aquela questão, costumo dizer, bota esse time no ataque. A vocação desse time do Bahia é atacar. Mas temos detalhes daqui a pouquinho, hein, Diego? É isso aí, resultado importantíssimo, a goleada. Eu considero 3-0 goleada. Tem gente que fica nessa polêmica, 3-0 é Concordo, goleada ou não. Pra mim é goleada. Então o concordo. Se Bahia goleia o 4-1, né? Galo. Pois é, o Bahia goleia o Galo novamente na Arena Fonte Nova. Um... O Rogério Ceni manteve o time, mas a gente viu uma postura diferente, uma equipe muito aguerrida, uma equipe que marcou mais em cima, né? Marcou mais próximo, tomou bola no campo de defesa do adversário, no seu campo de ataque, e conseguiu ser muito mais incisiva do que vinha sendo nos últimos jogos. Vamos falar tudo sobre esse jogo já já, depois da nossa já clássica vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Vamos com ela. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Deixa eu soltar o botão de inscrição para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também faça parte do nosso clube de membros do Farol Tricolor. Lembrando, temos 3 categorias, principalmente a turma Tricolor, custa R$19,99 por mês e você tem benefícios exclusivos, participação em grupo de WhatsApp, recebendo notícias, inclusive repassadas pela assessoria de imprensa do Bahia, comentários destacados aqui no nosso chat e muitas outras opções que a gente vai divulgando tanto por aqui quanto lá no grupo do WhatsApp, que já está lá em pleno funcionamento, a galera participando, os membros aqui do Farol Tricolor, do Clube do Farol, já se manifestando, interagindo bastante. Ontem teve bastante festa, troca de brincadeira lá, porque afinal estávamos precisando desse triunfo que finalmente voltamos a encontrar, pai. Verdade, verdade. Eu acho que o Rogério Ceni ontem ele partiu para o processo de fazer o óbvio. Fazer o óbvio. Há algum tempo a gente vem falando que é um sacrifício para um craque, para um jogador diferenciado, como o Everton Ribeiro, está jogando mais recuado. Everton Ribeiro, um pouco mais à frente, ele dá uma qualidade diferente a esse time, inclusive na questão do toque de bola. Então, isso mudou, isso fez uma diferença e isso trouxe uma tranquilidade ao jogo do Bahia, Diego. Beleza. Deixa eu passar primeiro com a nossa classificação aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, porque com esse triunfo a gente teve um confronto direto entre São Paulo e Cruzeiro, vencido pelo São Paulo em Minas Gerais, e o Bahia com isso volta ao G6, lembrando que o G6 é o que dá a classificação a pré-Libertadores, o quinto e o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Eles têm vaga para pré-Libertadores, que tem aquele confronto inicial para se classificar para a fase de grupos, e essa classificação do Bahia, por enquanto, está ocorrendo, mas é claro que não necessariamente são só os 6 primeiros, pode acontecer, muitas vezes acontece, e é provável que nesse ano aconteça, de que o sétimo, talvez o oitavo, talvez até o nono colocado também consigam vaga para a pré-Libertadores, a depender de quem vença as competições de Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e Copa Libertadores, sendo que nesse momento temos times que estão aí na parte de cima da tabela, ativos e lutando por esses títulos, e é o que tem acontecido nas últimas temporadas. Então, é muito provável que esse G6 vire G7, vire G8 e talvez até G9, mas G7 é extremamente improvável, é extremamente provável, e G8 também é bem possível. Tá aí a situação, meu pai também já está acompanhando, né, pai, a tabela? Tranquilo, tranquilo. Beleza. E aí a gente tem aí, na liderança do campeonato, assumiu a liderança o Botafogo, né? Que o Fortaleza empatou a sua partida, né? O Botafogo venceu, foi a 53, Palmeiras goleou, foi a 50, Fortaleza cai para terceiro com 49, Flamengo que empatou com o Vasco, estava vencendo até a reta final, Felipe Coutinho empatou lá. E o Flamengo ficou já um pouco afastado desse pelotão mais de cima, né? Ali em quarto lugar com 45. Depois temos o São Paulo com 44 e o Bahia com 42, 12 triunfos, 6 empates, 8 derrotas, 37 gols marcados, 27 gols sofridos, saldo de 10, um saldo já bem destacado ali, com esses 3-0, fizeram muita diferença. O Bahia já aparece ali com o melhor saldo do campeonato. Depois vem o Cruzeiro, que perdeu, como eu falei, em casa do São Paulo, tá ali com 41 pontos, e aí tem uma certa queda
né, que já é o Vasco da Gama com 35. Um jogo a menos, é verdade, mas 35 pontos, ainda que ganhe vai a 38, o Bahia está com 42. E o Internacional também com 35, mas esse sim vale a pena destacar, 3 jogos a menos, ainda não conseguiu compensar aquelas rodadas que deixou de jogar por conta das tragédias climáticas lá no Rio Grande do Sul. Então o Internacional, teoricamente, pode estar nessa briga ali com o Bahia, caso tenha bons resultados nesses jogos que falta fazer para chegar a esse mesmo número de confrontos. No Z4, É. Vitória, Ó, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Diga, pai. no detalhe, o Internacional está jogando agora com o Cuiabá, está ganhando por 1-0. Então, pode Já estar deve se fazendo uma aproximar lá. aproximação maior ainda. Já deve se aproximar lá e sair desses 35 para 38, ainda com Primeiro tempo ainda. dois jogos a menos, né, do que o Bahia, Isso. o São Paulo e o Cruzeiro. Ou seja, o Inter pode entrar também nessa briga ali pela pré-Libertadores, pai. É verdade, é verdade. Um time que tem potencial, um time que tem boas opções, um time que sofreu desfalques por conta de jogadores que estavam disponíveis na data FIFA para seleções estrangeiras, notadamente. Um time que tem lastro, um time que tem lastro, sem dúvida alguma, um time que tem lastro, que tem título nacional, título continental, título mundial. O Inter também Então, tem, é verdade. vem em queda há algum tempo, vem buscando se reabilitar, passou por esse momento dificílimo, como toda aquela querida terra gaúcha, mas uma equipe que tem que ser respeitada, acima de tudo, por ser competitiva. Beleza, é isso aí. O Bahia volta ao G6, então. É o Isso. destaque, sem dúvida, dessa tabela do Campeonato Brasileiro da Sim. Série A. Deixa eu voltar para nossa tela principal, pedir a galera que curta, lembra de curtir o vídeo, inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte aí do clube de membros do Farol, que tá bem legal. Deixa eu passar agora, colocar aqui de fundo nossa escalação, que é uma escalação que não tem surpresa nenhuma. Meu pai até no pré-jogo a gente conversou com o Dr. Marcos Lopes, né? Que foi uma participação bem legal aqui. E Marcos Lopes, ele achou, assim como eu, que a chance era grande de Rogério repetir o time. Meu pai tinha mais esperança que modificasse, mas Rogério acabou de fato repetindo o time. Mas uma coisa são os jogadores escalados. Outra coisa é a postura, outra coisa é o posicionamento, outra coisa. A gente viu, por exemplo, você falou de Everton Ribeiro participando mais próximo da área das jogadas ofensivas, mas a gente teve Everaldo muito mais centralizado do que tem sido no último Sim, jogo, sim, tanto que sim, sim. participou decisivamente do primeiro gol, né? E Fez, também fez o participou primeiro gol, fazendo. jogando como centroavante. E também Isso. participou de algumas jogadas interessantes ali, trombando, conseguindo ali alguns lances de perigo. Então o Bahia foi esse que a gente já conhece de có e salteado, que é o Bahia com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo, esses os 11 de Rogério Ceni que ele colocou para campo, que é a escalação tradicional do Bahia, que a gente já conhece, como eu falei, de cabo a rabo, pai. Verdade, verdade. Repetiu a equipe, mas trazendo diferenças em termos de composição tática e em termos de movimentação do jogo. O que é que eu É, vi, por exemplo? Que esse time do Bahia ontem tinha aproximação de jogadores. Há algum tempo a gente vem observando isso. O jogador do Bahia pegava essa bola no ataque e tinha que ver o que é que ia fazer. Ontem não, perdia a bola, tinha alguém na aproximação. Alguém do Atlético estava com a bola, um cercava pela frente, outro cercava pelo lado. Então, bem isso. E a atuação destacada de Everton Ribeiro, um dos jogadores do futebol brasileiro, atuando aqui em nosso país, que tem qualidade, que tem lastro, que é um jogador diferenciado na sua melhor posição. Dali da grande lua para a área intermediária e defesa do adversário. Ali ele conhece tudo, em todas as partes. Também um jogador combativo, soube recuar quando precisou. Realmente um jogador admirável. E o que eu digo sempre, Jean Lucas ontem ficou muito mais plantado, não plantado, o termo é forte, ficou muito mais presente na parte intermediária, entre a nossa defesa e o meio-campo. Ah, ele não foi à frente, algumas vezes foi. O que ele não fez foi se mandar, esquecer a posição que ele deveria estar ocupando, e isso, sem, inclusive, não teve uma boa atuação na minha avaliação, mas isso eu falo depois. Então eu vi também um Bahia, achei que foi do meio de campo para frente o menos destacado do time. também achei do jogo do Bahia, achei do time do Bahia o menos destacado. E o que é que a gente percebeu, Diego, e amigos e amigas que acompanham o nosso querido Farol Tricolor?
um time mais encorpado. Encorpado no sentido de que diz assim, na hora do combate tem combate, na hora de avançar, avança ajustado e não avança na louca, levantando bola somente, jogando bola para um lado e para o outro. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mas quero ouvi-lo. Beleza. Falar sobre o jogo agora, sobre o andamento Sim, do jogo. A partida, o Galo veio com um time bem modificado, né? Colocou alguns jogadores no banco, mas tinha Hulk no time principal, tinha ali Mariano, tinha o goleiro Everson, tinha Batalha e Fausto Vera no meio de campo. Ou seja, o Galo sempre um time muito perigoso, mas que além de ter poupado, como a gente falou, da viagem alguns jogadores, o Galo veio com alguns desses jogadores que são considerados titulares no banco, como por exemplo o Gustavo Scarpa estava no banco, mas eles entraram no segundo tempo e mesmo assim o Galo não conseguiu um grande desempenho, né? O Bahia foi dominante na partida, mesmo no primeiro tempo o Bahia foi melhor, mas foi pouco incisivo, né? Até estava tentando, mas não conseguia encontrar o passe muitas vezes, conseguiu em uma ocasião só, né? Isso aí aos 18 minutos ali do primeiro tempo, quando uma jogada trabalhada com Everton Ribeiro, Cauli deu um toquinho que matou a defesa, Tassiano perdeu um gol completamente absurdo, que não se pode perder, cara a cara, perna direita, tudo direitinho para fazer, ele chutou para fora, então foi um gol perdido mesmo por Tassiano, foi. né, que poderia ter dado a vantagem ao Bahia. Antes disso, teve só um lance de destaque do Atlético Mineiro, que foi uma saída atabalhoada de Marcos Felipe, um lançamento, mas teve uma cobertura ali, o jogador do Atlético, queira ou não queira, foi um pouco atrapalhado por ele, não conseguiu finalizar bem, mas era um lance que poderia ali pelos 6 minutos ter aberto o placar para o Atlético Mineiro, mas daí em diante o Bahia foi melhor, só não conseguiu produzir tanto, a não ser esse lance claríssimo de Tassiano, que ele chutou para fora, e no mais o Bahia estava tentando, não estava naquele passezinho pro lado, toca para lá e toca para cá, o Bahia estava buscando, só que não acertava o último passe. Não Buscava, encaixava. exatamente, buscava, né, tinha uma movimentação frequente ali de Cauli, com Tassiano, Everaldo e Everton Ribeiro chegando para apoiar, Foi. só que não conseguia acertar esse último passe, e assim o primeiro tempo terminou com poucas chances de gols de ambos os lados, mas com o Bahia, sem dúvida, superior em campo, pai. Perfeito, perfeito. Você observou, está aqui na minha anotação, uma saída absurda, uma saída zonza do Marcos Felipe. Aí o que me tocou, assim, que eu disse, bom, o Bahia está bem no jogo, foi que ninguém se afobou ali, ninguém chegou dando bicuda pela linha de fundo, chutando a bola de qualquer maneira, o time saiu tocando. Ali eu achei bonito, interessante, e mostrou uma personalidade do Bahia no momento dificílimo. Início do jogo, se toma um gol ali, o panorama da partida podia ser modificado. Então, uma falha brutal, uma afobação. Se fosse o menino da base que tivesse entrado no gol, isso é coisa de menino. Mas acontece, aquela derrapagem. Mas a defesa saiu tocando muito bem, voltou, saiu, fez o rodízio aí da jogada e saiu-se bem. Mas um lance realmente altamente preocupante. E Marcos Felipe aprecia com moderação. Essa saída aí não pode ser assim. Mas tudo bem. Aí Beleza. E aí, o primeiro tempo então terminou dessa forma, né, com esses dois lances destacados, essa saída atabalhada de Marcos Felipe, o gol perdido por Tassiano, mas na segunda etapa o Bahia veio realmente muito incisivo, né? O Bahia já aos 3 minutos do segundo tempo teve uma chance de um lançamento de Caio Alexandre, Everaldo disputou a bola, ganhou, chutou na saída de Everson tirou, quase sobrou para Tassiano, os caras afastaram, e pouco tempo depois Tassiano se redimindo, né? Leu muito bem a jogada, um toque para o meio mal feito ali pelo lateral Mariano, e ganhou a bola, tocou para Everaldo jogando na área, jogando centralizado, girou e bateu sem chance de defesa para Everson, abrindo o placar ali por volta dos 5, 6 minutos da segunda etapa. Bahia 1-0, placar então justíssimo, porque o Bahia já era superior no jogo, como continuou sendo depois, pai. perfeito. Um lance de persistência do Tassiano. Um outro Isso. jogador presente ali, vou dizer claramente, Cauli, que fez até uma partida razoável ontem. Para mim, fez uma boa Melhorando. partida. Sem chegar a ser o Cauli dos melhores momentos, mas fez uma partida melhorada. Melhorada. Mas jamais faria aquela jogada. Ali não seria lance para ele. Então o Cauli tem que jogar ali onde ele jogou ontem. Aqui, ali na parte intermediária direita do ataque. Ali ele vai, ou até a esquerda, mas aberto pelos lados, não dá para ele. Então, o Tassiano persistente enxergou a jogada
enxergou a jogada, trabalhou, disputou, entrou e o Everaldo, num giro rapidíssimo, tocou no canto do goleiro, do canto direito do goleiro do Isso. Atlético, e a gente fez 1-0, já com merecimento àquela altura. Sem dúvidas. E aí depois o jogo seguiu, o Atlético normalmente, como acontece normalmente, avançou, né? Teve um ataque mais assim, mais incisivo depois Foi. desse primeiro momento, mas o Bahia não demorou a fazer o segundo gol. Esse segundo gol do Bahia veio ali numa jogada aos 12 minutos da segunda etapa, uma jogada que começou com Jean Lucas, né, passou no meio de campo. Jean Lucas começou essa jogada, a jogada passou também por Cauli, que rolou para Everton Ribeiro, e Everton Ribeiro bateu de perna direita ainda, e a bola ainda teve um leve desvio que atrapalhou ainda mais o goleiro Everson, e Everton Ribeiro fez o segundo gol, né? Isso aí aos 12 minutos do segundo tempo. Então a gente teve esse lance decisivo, e esse lance que deu ao Bahia a tranquilidade que o Bahia precisava. A partir daí, pai, o Atlético Mineiro fez uma série de substituições ao mesmo tempo. O Atlético Mineiro mexeu 4 jogadores ao mesmo tempo, coisa rara de acontecer, né? Isso aí, ali na faixa dos 18, 19 minutos da segunda etapa. Quando colocou assim uma tropa de choque para ver se ainda conseguia alguma coisa, entraram ao mesmo tempo Bernard, Daverson, Gustavo Scarpa e Sarabia. E aí o Bahia respondeu alguns minutos depois com Ratão no lugar de Tassiano, Ademir no lugar de Cauli e Lúcio Rodrigues no lugar de Everaldo. Mas a gente viu um Atlético que não conseguia agredir o Bahia, à exceção de um chute de Hulk de fora da área, que passou com algum perigo, e aí sim de uma falta, né, cometida ali na proximidade da grande área. Falta até polêmica. O Canu recebeu um cartão amarelo, que eu achei que um cartão amarelo meio assim, uma falta que eu nem sei se houve. Mas eu fiquei muito preocupado. O Hulk deu aquela cacetada, que inclusive o gol do Atlético Mineiro na partida de ida, né, a partir do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi assim. E Hulk deu aquela cacetada, só que dessa vez Marcos Felipe espalmou bem pro lado e o Bahia conseguiu se sustentar. Na reta final do jogo, o Bahia teve a sua boa atuação premiada com mais um gol em uma jogada muito bonita, trabalhada ali por Rafael Ratão, que entrou mais uma vez bem no jogo. Isso. Trabalhou com Luciano Juba, Everton Ribeiro fez um corta-luz, Ratão de novo tocou para Lúcio, que finalizou firme já nos acréscimos, de peito do pé ali no canto direito também de Everson para fazer 3-0 e o Bahia conseguir esse resultado precioso com direito a esse bônus interessantíssimo do saldo de gols, pai. É isso. E o Atlético ia levar 4 de novo. Ia levar 4 de novo. Porque no lance anterior a esse, Ratão, em vez de se ver os companheiros, ele queimou no gol. Então, o Bahia tinha jogadores ali colocados. O próprio Ademir estava colocado ali, eu não me lembro àquela altura quem era o outro. Eu acho que talvez o próprio Lúcio. Sim. Mas aí perdeu essa chance. E o gol foi realmente um gol importante, aquilo que eu digo. Quer fazer gol, tem que chutar no gol. Não adianta ficar tocando aquela coisa toda o tempo todo. Se a bola não é chutada em gol, não adianta. Não sei quanto de posse de bola. Não existe campeonato de posse de bola. E o uruguaio tem esse perfil, né? E ele tem esse perfil, ele chuta. Aliás, mirando-se em quem? Em Luizito Soares. Ele bem sabe disso. Luizito é ídolo dele e Luizito incentiva bastante. Tanto que no primeiro jogo, quando ele perdeu aqueles gols, o Luizito mandou uma mensagem de incentivo para o nosso Lúcio Rodrigues. Um gol realmente muito importante naquela altura, porque o Atlético pensou que ia tomar gosto do jogo. Não tomou gosto pelo jogo, nem um pouco antes, porque o Bahia fez um outro lance diferente. Mesmo fazendo a mesma escalação da equipe, o Rogério Ceni provocou uma coisa que eu digo sempre: o Bahia diminuiu os espaços para o adversário. O Bahia dá muito espaço ao adversário. Muito. Verdade. O Bahia avançou a marcação e deixou mais desconfortável o adversário. Isso. Avançou a marcação, é verdade, mas também nas laterais de campo, o Bahia não deixava aquele 2-1 em cima do lateral ou do nosso ala. Não deixava aquela situação em que a zaga sai tocando para o meio de campo e o meio de campo já está cercado. Embora ontem, mais uma vez, em 3 lances, eu tenho aqui anotado, o Marcos Felipe continuasse saindo com aquela bola, entregando ao jogador do Bahia que está de costas.
Isso aí tem que ser cobrado dele, tem que ser aprimorado. 2 delas foram com Caio Alexandre de novo. Geralmente são. Mas ele tem que esperar. O Caio Alexandre já tem que saber, inclusive, que quando o Marcos Felipe vai mandar aquela bola, ele tem que ficar de lado, tem que ser uma coisa mais treinada. Mas ainda assim, o Bahia diminuiu mesmo os espaços, apertou isso criou muita dificuldade para o Galo. Mais de uma vez, o jogador do Galo ia tomando gosto, perdia a bola. Ele estava de costas, sendo combatido de frente, o jogador do Bahia vinha pelo lado e tomava. Isso aconteceu em vários lances no segundo tempo, quando o Galo pensou que fosse se animar, não deu para ele. Então, me agradou bem essa postura do Bahia, tática. Mandou a mesma equipe para campo, o Rogério Ceni, mas a postura tática me agradou bastante. Beleza. Deixa eu pedir a galera mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra gente seguir aqui com esse pré-jogo e faça parte também do Clube de Membros do Farol. Tem os detalhes todos aí pra você se inscrever, dar essa colaboração ao site e ter benefícios a partir disso aqui ao nosso canal. Deixa eu chamar agora nosso quadro já conhecido aqui do pós-jogo, que são as notas do professor. Fernando Cabuz. Estão aí as notas do professor Fernando Cabuz, começando, pai, com nosso goleiro Marcos Felipe. Nota 7 para o Marcos Felipe. Ajudou na partida, podia ter até uma nota mais alta, mas aquela bola dos 5 minutos ali iniciais, quando ele saiu perdidão, totalmente zonzo, não podia. E aquele negócio de sair jogando com o nosso atleta, com o companheiro dele, que está de costas para o adversário, isso é um absurdo. Mas ainda assim uma boa partida, nota 7. Aquela intervenção dele na falta cobrada por Hulk poderia mudar o jogo ali, foi aquela... no foi canto importante. dele, é em cima, mas Hulk a gente sabe que tem uma patada, né, uma cacetada, uma defesa importantíssima. Isso. Concordo com a nota 7, até porque não foi muito exigido, mas teve esse problema no início do jogo e teve também essa participação decisiva no momento ali pelos 36 do segundo tempo, quando fez aquela defesa na falta de Hulk. Nas laterais, Santiago Arias e Luciano Juba. Eu achei que Arias ontem, diferente de sua característica, marcou bem. Mas, na sua característica, ele foi fraco no apoio. Também achei, eu concordo plenamente com a avaliação. Ele errou várias vezes e chegou atrasado naquele lance que é tocado. Ele já sabe que aquela bola que ele deixa ali vai ser tocada para ele mais adiante. Ele chegou atrasado 3 vezes. Verdade. 3 vezes no segundo tempo, estranhamente. Então, ele que é um bom jogador de apoio e médio na marcação, ele foi bom na marcação e fraco no apoio. Nota 6, achei ele o mais fraco da defesa. Assino embaixo exatamente de toda a avaliação que você fez, concordo plenamente. Lateral esquerda, Luciano Juba. Bem no jogo, Luciano Juba, cada vez mais se firmando. Não foi fácil quando o Atlético pensou que ia tomar gosto pela partida, mas ontem ele teve apoio decisivo, inclusive do mais fraco do time, que foi Jean Lucas, que algumas vezes andou por ali e colaborou. Eu dou uma nota 7 para Luciano Juba, me agradou a sua presença em campo. Concordo. Gabriel Xavier e Canives. 8 para Gabriel Xavier, o melhor da defesa, com alto nível de personalidade, e agora já chamando o jogo para ele. Já umas duas, se vocês notarem bem, antes, muitas vezes, essa jogada que vinha pela zaga, pelo miolo de defesa, ela era tocada de um para o outro, de outro para um, e voltava para Canives sair jogando. Ontem, mais de uma vez, passem a observar isso. Gabriel pediu a bola para ele, me dá. Tocou para Canives, Canives parou e ele pediu, já correndo um pouquinho, notadamente no segundo tempo. Ele já estava no meio de campo. E ele tem um bom passe, inclusive. Então, 8 para ele e 7 para Canives, que realmente chegou bem na posição e tudo, mas é visível que o pilar dessa defesa pelo miolo é o Gabriel Xavier. Concordo com a avaliação. Lembrar também, coisa que eu não falei quando estava descrevendo ali os lances do jogo, Canives recebeu o 3º cartão amarelo, não joga contra o Fortaleza. Vamos ver quem é que vai ser o escolhido para substituição. A gente não sabe se Vitor Cuesta já estará disponível. Não estará. Né? Mas mesmo aí as outras opções são Vitor Hugo e David Duarte, que Rogério vai escolher um dos dois. Eu não sei, viu? Eu acho possível que seja Vitor Hugo. Vamos ver. David Duarte joga mais, realmente, já tem muito mais partidas jogadas, mas pela característica, talvez Vitor Hugo, viu? Pelo lado esquerdo e tudo, vamos ver como será essa escolha de Ceni. Mas eu concordo com as avaliações, vamos para o meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas. Diga. Eu estou dizendo o David Duarte em relação a Vitor Hugo, pela altura. Rogério chama muito essa questão da altura.
E o Fortaleza levanta muita bola para a área, joga muito em cima disso. Sim. Venha. Meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas. Muito bem, Caio Alexandre. Muito bem, Caio Alexandre. Ele fez um bloqueio ali no miolo da defesa. Olha que o Galo tentou várias vezes. A única chance boa foi essa que você falou. Uma falta que não existiu, que Caníbales levou o cartão amarelo sem merecimento, porque a falta não existiu. E o apitador achou que devia marcar, marcou. E a cobrança de falta, bem defendida pelo Marcos Felipe, feita pelo Hulk. próprio Hulk, exatamente. Mas o Caio Alexandre bloqueou muito bem aquele meio, chegou a avançar, caiu bem pelos lados de campo e não chegou tanto ao ataque. É aquele negócio, ele é proibido de chegar ao ataque? Não. Ele tem que chegar ao ataque na boa e não se mandar e desarmar tudo lá atrás. Eu dou uma nota 7 para ele. E Jean Lucas? Foi o mais apagado do time do Bahia. O mais apagado. Deu a sua parcela de colaboração, nota 5. Achei ele o mais fraco do time. E das vezes. Ele ajudou na composição do segundo gol, ajudou, mas. No terceiro. Nota 5 para ele. No terceiro ou no segundo? Será que eu falei errado? No segundo, correto. No segundo. O segundo começou com ele ali. É. Beleza, eu vou dar nota 6 para Jean Lucas, porque eu acho que para premiar o desempenho da equipe, que realmente fez uma boa partida. É verdade que o Galo fez uma partida muito ruim também, né? Mas o Bahia pressionou, o Bahia provocou a partida ruim do Galo, que jogou sem alguns de seus principais jogadores e também teve muito mérito nesse resultado. Mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli. Diga. O que não quer dizer muita coisa, porque quando é o Bahia, o pessoal, aquele negócio da grande mídia torcedora, começa a observar coisas além dessa que você está trazendo. Por exemplo, o Cruzeiro, em casa, tomou 1-0 do reserva do São Paulo. Aí sim, dos reservas do São Paulo. Mas vamos voltar para o Bahia. Sim. Agora, Everton Ribeiro e Cauli. 9 para Everton Ribeiro. 9 para Everton Ribeiro. Um maestro, uma liderança e um cara que cada vez mais conquista a simpatia da torcida. Sem nenhum estardalhaço, sem dar uma de maluco, sem dizer que é o melhor e não sei o quê. Inclusive, ele fez declarações assim, bem simpáticas à torcida, mostrando a identificação que ele tem e como essa relação com a galera toca com ele. Olha que ele jogou no Flamengo, inclusive, falar em galera. 9 para ele. Cauli melhorou, mas ainda sem chegar a ser aquele grande jogador. Uma nota 6 para Cauli, 7 para Cauli, porque ele participou, ele ajudou o Everton Ribeiro a fazer aquele gol. Vou dar uma nota 7 para Cauli, para ver se ele melhora de vez. Concordo com as notas, acho que Cauli fez uma partida boa, né? Vinha jogando muito mal, fez uma partida horrorosa contra o Flamengo e fez uma partida boa ontem, participou de alguns dos lances decisivos, ajudou na bola que Tassiano pegou de cara no primeiro tempo, participou decisivamente do segundo gol do Bahia. Então o Cauli fez uma boa partida, eu fiquei em dúvida entre 7 e 8, se tiver um 7,5 eu até dou um 7,5 para ele. Acho que Cauli fez um bom jogo sim, e talvez se encontre uma leitura diferente, um espaço diferente, perfeito, de Cauli, com Everaldo jogando mais centralizado e Cauli armando o jogo para ele, inclusive podendo, não tendo aquele peso dos zagueiros em cima dele, porque Everaldo está centralizado, aí ele pode desempenhar melhor o papel que ele faz muito bem ali. Mais à frente, diga. De novo, uma observação que eu tenho, a gente já vai falar dele, mas só para eu não esquecer, tudo aqui no improviso. Observe que ontem a zaga do Galo não saía. Não saía, porque Everaldo estava no meio, estava ali na marca do pênalti. Em alguns momentos ele foi para a ponta, mas foi muito mais frequente no centro. A zaga não saía. O zagueiro é maluco, rapaz. Tem uma declaração. Não, termine a escalação. Bota com a escalação, tem uma declaração que eu peguei aqui. Tassiano e Everaldo faltam. 7 para cada um. 7 para cada um. Podia ser uma nota maior, mas o Rogério Ceni não deixou. Sempre tira os dois mais cedo, mesmo quando eles estão muito bem no jogo. Eu achei também meio absurdo aquela coisa do Rogério Ceni ontem. Não vai tirar nota maior hoje por conta disso. Aguentava um pouco mais, porra. Que pressa de tirar Tassiano e Everaldo. É impressionante. Impressionante. 7 para cada um. Deram o seu espaço de colaboração. Me agradaram muito, muito, muito. Fiquei muito satisfeito com a atuação dos dois.
Beleza. Aí deixa eu falar só de quem entrou no segundo tempo. Jogadores que entraram na segunda etapa. Tem alguns destaques aqui. Lembrando que entraram na segunda etapa Ademir, Ratão, Lúcio, eu quero falar o Gonzalez, mas é Rodrigues, porque falar Lúcio já vem o Rodrigues. No final do jogo ainda entrou Rezende, né, ali no lugar de Caio Alexandre na reta final. Essas foram as substituições. Alguns jogadores para destacar, pai? Sem dúvida. Só não destaco aí Rezende, que já entrou no finzinho, naquele ponto, já rifado ali. Os outros podem tirar nota 8. Importante a participação do Ratão. O gol do Lúcio também, importantíssimo. 7 para eles. 7 para eles, beleza. E esse Rogério Ceni para finalizar? 3-0 no Galo não é pouca coisa. Ele manteve a equipe, que eu critiquei antes, mas mudou a postura. Aquilo que você tinha observado e muito bem, nunca Everton Ribeiro pode jogar atrás de Jean Lucas. Não existe isso no futebol. Mas é teimoso e tudo, mas ontem ele armou direito. Eu vou dar uma nota... Meter 3-0 não é pouca coisa. Ia dar 7. Vou dar uma nota 8 para ele. Sim. Ia tirar esse ponto dele por ele tirar Tassiano e Everaldo tão cedo. Nota 8 para Rogério Ceni. Eu vou dar nota 8 também, porque ele, apesar de, como a gente faz, ser teimoso e tal, ele manteve a sua convicção, mas apresentou uma postura diferente do time. Perfeito. Eu fico em dúvida do 7 porque eu acho que o Atlético Mineiro colaborou um pouco para isso. O Atlético Mineiro fez uma partida ruim, muito mérito do Bahia, mas também o Atlético Mineiro não se encontrou no jogo e eu quero muito ver o que vai acontecer contra o Fortaleza. Eu acho que essa partida contra o Fortaleza vai ser um bom sinal assim para o que a gente pode esperar ainda no campeonato. É um jogo entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Bahia vai enfrentar esse clássico regional contra uma equipe bem treinada, uma equipe muito perigosa, muito vertical. E vamos ver como é que o Bahia vai sair nesse confronto, porque eu acho que a gente, por exemplo, se o Bahia vence Fortaleza, eu acho que o Bahia pode começar até a pensar em Libertadores direta ainda. E se o Bahia não conseguir o triunfo, essa realmente deve ser a região de luta do Bahia ali, tentando essa vaga na pré-Libertadores, assim pelo menos vejo a situação. Vou ficar com 8, vou dar esse 8 para dar esse crédito a Rogério Ceni, mas vamos aguardar a próxima rodada. Algum destaque final, pai? Tenho. A declaração do Scarpa. Ele dizendo, ao fim do jogo, a televisão mostrou, a gente já sabia que seria difícil o jogo com o Bahia. O Bahia tem uma equipe muito qualificada, tanto Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, excelentes jogadores, também Tassiano e Everaldo. E isso disse Scarpa, Gustavo Scarpa. Bom, esse joga bola, esse é boleirão. Sou eu dizendo a alguém, não é bem assim, Scarpa que disse isso. Tem Beleza. Isso aí. A outra é bem essa. O Bahia vai ter, a partir de então, um alívio. 42 pontos já é um alívio em relação a quem está fazendo continha. Já não tem continha. Então, pode poupar quando quiser e tudo, mas vamos fazer aquele poupar no que cabe exatamente em termos de garantir posições melhores. Vamos botar os caras para jogar. E daí, quando tiver 45, 48, garantir Libertadores, pré-Libertadores, o que faz, deixa uns 2 jogos sem os principais jogadores, pode fazer isso. No detalhe, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, você deu uma mãozinha ali ao Atlético, mas nem assim. Mas apitou bem. Foi só aquela, meio nervosinho, mas aquela foi uma falha brutal. Só Beleza. Isso, Diego. Aquele abraço. Beleza, valeu, muito obrigado a todos. Lembrem aí, você que ainda está com a gente, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte do clube de membros do Farol. Muito obrigado a todos, felizes com esse triunfo. Voltamos aí com novos vídeos em breve durante a semana. E aí, semana que vem, Bahia e Fortaleza, vamos fazer a cobertura aí com pré e pós-jogo. Muito obrigado, bora Bahia, até a próxima. Bora Bahia!